Boa noite a todos que nos acompanham. Hoje, terça-feira, dia 23 de janeiro de 2024. Nós vamos ter a presença aqui do nosso companheiro do MEMEI Coquitlam, o Fábio Bahia. Ele vai trazer algumas reflexões muito interessantes sobre a questão da psicologia e da espiritualidade. Com muito carinho que ele preparou esse estudo para nós. Convidamos a companheira Marisol para fazer a página inicial, a prece, e em seguida passaremos a palavra para o Fábio. Obrigada. Boa noite a todos. Vou fazer a leitura do livro Pão Nosso. A mensagem é intitulada Necessário Acordar. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e o Cristo te esclarecerá. Paulo. Grande número de adventícios ou não aos círculos do cristianismo acusa fortes dificuldades na compreensão e aplicação dos ensinamentos de Jesus. Alguns encontram obscuridades nos textos, outros perseveram nas questiúnculas literárias. Inquietam-se, protestam e rejeitam o pão divino pelo envoltório humano de que necessitou para preservar-se na terra. Esses amigos, entretanto, não percebem que isto ocorre porque permanecem dormindo, vítimas de paralisia das faculdades superiores. Na maioria das ocasiões, os convites divinos passam por eles, sugestivos e santificantes. Todavia, os companheiros distraídos interpretam-nos por cenas sagradas, dignas de louvor, mas depressa relegadas ao esquecimento. O coração não adere, dormitando amortecido, incapaz de analisar e compreender. A criatura necessita indagar de si mesma o que faz, o que deseja, a que propósitos atende e a que finalidades se destina. Faz-se indispensável examinar-se, emergir da animalidade e erguer-se para senhorear o próprio caminho. Grandes massas, supostamente religiosas, vão sendo conduzidas através das circunstâncias de cada dia, quais fileiras de sonâmbulos inconscientes. Fala-se em Deus, em fé e em espiritualidade, qual se respirassem na estranha atmosfera de escuro pesadelo. Sacudidas pela corrente incessante do rio da vida, rolam no turbilhão dos acontecimentos, enseguecidos, dormentes e semi-mortas, até que despertem e se levantem pelo esforço pessoal, a fim de que o Cristo as esclareça. Vamos então fechando os nossos olhos, respirando fundo, nos conectando com os nossos mentores, com os mentores aqui da casa, pedindo para eles nos ajudarem a elevar os nossos pensamentos e as nossas vibrações, que todos possamos juntos nos conectar ao nosso Mestre Jesus. Tenhamos ouvidos de ouvir, para compreender as mensagens dessa noite, tanto agora na palestra quanto no nosso estudo, quem for ficar para o estudo, que consigamos fazer com que essas palavras fiquem nos nossos corações e tenhamos força e coragem para praticá-las no nosso dia a dia. E assim, nesse clima de muita harmonia, de muito amor, vamos dando início à palestra dessa noite. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos aqui presentes, boa noite a todos em virtual, online. Primeiro, vou dizer que é uma responsabilidade muito grande para mim estar aqui na frente, né? Trazer, mais uma vez, um conteúdo para vocês. Não me julgo apto para isso, mas aceito o desafio e me sinto muito feliz por essa oportunidade. Quero dizer inicialmente que eu não sou psicólogo, mas é um assunto que me atrai muito, né? Ao longo da minha vida sempre me instigou. E eu vou trazer hoje um pouco
do conteúdo de uma escola da psicologia aliada ao espiritismo. Tá? Bom, essa palestra foi baseada em um trabalho de pesquisa feito nas obras Jung, Na Fronteira do Espírito, escrito por José Carlos Leal, e do livro Psicologia e Espiritualidade, de Adenauer Novaes. Eles estão disponíveis para download na página www.ebookespirita.org. Tem um acervo muito grande lá, de vários autores, né, tudo de graça. Então, vale a pena dar uma olhada depois. Sugiro vocês darem uma olhada nesse site. Bom, o estudo da alma humana, ou qualquer que seja o nome que se dê à verdadeira natureza essencial do ser humano, tem origens remotas. Desde as tradições milenares orientais, passando pelos filósofos gregos, alcançando a Europa do século XIX, com o surgimento da psicologia. Essa ciência vem se desenvolvendo gradativamente, avançando na descoberta dos fatores estruturais da nossa psique. Fugindo dos condicionamentos, a psicologia passou a buscar, na subjetividade da natureza do ser humano, suas explicações para aqueles comportamentos antes não entendidos. Na busca de nossa essência, o inconsciente, ambiente mais profundo e ainda muito temido pelo seu desconhecimento, passou a ser objeto de estudos mais aprofundados. Reflexo da evolução humana, na qual ciência e espiritualidade estão cada vez mais se aproximando, surge a psicologia analítica, criada no início do século anterior pelo psiquiatra suíço Carl Gustav Jung. Então, hoje eu vou contar um pouco da história desse ser brilhante, como a influência do mundo espiritual o norteou na elaboração de suas teorias, e como o nosso entendimento delas, aliado com o nosso estudo do espiritismo, nos traz benefícios para o nosso progresso espiritual. Vou trazer um pouquinho da história de Jung. Ele nasceu em 26 de julho de 75, numa pequena aldeia na Suíça, uma pequena aldeia chamada Kessel. E ele nasceu numa família religiosa, mas bem diversificada. O pai era um pastor protestante, né, muito rígido e muito bem reconhecido pela comunidade da igreja. A mãe era médium, tinha 2 personalidades e conduzia sessões mediúnicas. O avô materno, por sua vez, era pastor luterano, mas trabalhava com sessões mediúnicas e se comunicava com espíritos. Inclusive, durante as sessões dele, as palestras dele, ele colocava a esposa por trás dele para evitar que os espíritos atrapalhassem a palestra dele. Então, foi nesse ambiente que Jung cresceu, né? Durante esse período, ele teve várias experiências parapsicológicas e ele era considerado esquisito e antissocial, né? Ele percebia que durante algumas crises, né, de nervosismo, de doença, alguns seres se aproximavam dele para dar ajuda, para dar orientação, né? Ao longo da palestra, você vê que tem várias situações que se assemelham com várias figuras importantes do espiritismo. A gente vê que Chico Xavier passou por situações parecidas com essa, de Valdo Franco também. Bom, já na sua juventude, aos 11 anos, ele passou por uma briga na escola que ele caiu, bateu a cabeça e desmaiou. Voltando para casa, né, ele descobriu que se ele fizesse aquilo constantemente, os pais não levavam ele para a escola. Então, os pais achavam que ele tinha epilepsia. Então, ele passou durante 6 meses. Toda vez que os pais diziam para ele ir para a escola, ele tinha um ataque de nervo, né? E não ia para a escola. Ele, após 6 meses, descobriu que aquilo... Olha que impressionante, aos 11 anos. Ele descobriu que aquilo ele próprio estava gerando aquilo, né? Era uma espécie de neurose. E ele trabalhou incessantemente durante os meses seguintes para curar aquela neurose. O ponto importante é que ele, aos 11 anos, teve consciência, teve discernimento para saber que ele próprio estava causando aquilo. Nesse mesmo período, ele detectou que ele tinha dupla personalidade. Então, teve um momento, um exemplo que demonstra muito bem isso aí. Ele foi brincar com um amigo e o pai do amigo proibiu que ele jogasse em pedra em determinado local. Mas eles mesmo assim fizeram. E quando o pai do amigo chegou, deu uma bronca neles. E ele sentia, como uma criança que aquela bronca era bem dada. Mas existia um outro ser que estava falando com ele, que ele achava que era um senhor de séculos anteriores, que falava para eles, olha, como é que essa pessoa se ousa
a me chamar a atenção? Quem é você, né, para estar me chamando a atenção? Então, ele foi convivendo com essa situação, né, durante todo esse período. Ele desenvolveu também, ele passou a questionar muito o pai, que era um pastor, né, muito rígido, sobre os entendimentos da igreja, sobre questões da Trindade, sobre o entendimento de Cristo, né? Ele tinha uma questão muito grande porque as pessoas, quando em enterros, Cristo levava as pessoas. Ele não entendia por que isso não passava pela cabeça dele, como isso poderia acontecer. Então ele questionava o pai por que que isso acontecia. E o pai só dizia para ele, não sabia explicar, mas respondia para ele, tenha fé. Então, ele passou a desacreditar essas experiências que ele tinha com o pai, porque nada era explicado para ele de forma racional. Ele cita que durante a Crisma, ele se preparou todo para um encontro com Deus, e foi um momento decepcionante na vida dele, porque o ritual, a forma como foi feita, ele não sentiu nenhum momento a essência, de forma de poder se encontrar com Deus naquele momento. Nesse mesmo período, o pai dele desencarnou, e nas semanas seguintes ele teve uma série de sonhos com o pai dele, e em situações diferentes, mas a partir foi aquele primeiro momento que ele teve a primeira reflexão sobre a existência da vida após a morte. Ele teve... Pode passar, por favor. Uhum. Bom, com a intuição, ele sempre teve uma intuição de que deveria ser mais possível, profundamente, ajudar as pessoas para aliviar de suas dores. Então, nessa intuição, ele decidiu estudar medicina. Ele, né, começou a cursar e se interessou pela psiquiatria. Durante o curso, ele teve problemas financeiros, não conseguia pagar a universidade, né? Então, ele ia desistir e, nesse momento, durante esse período, uma das tias dele faleceu e deixou para ele uma coleção de produtos, de itens valiosos, os quais ele conseguiu vender, né, se empenhou para vender e conseguiu pagar a universidade, concluir a universidade. O pai dele já estava falecido. Então, isso é uma outra situação que é semelhante com a de Bezerra de Menezes, né? No qual Bezerra teve problemas financeiros para pagar a universidade, apareceu uma pessoa que queria aula de matemática e pagou antecipado, né? E ele conseguiu pagar a universidade. Então, ele conseguiu concluir a universidade com esses recursos da venda dessa herança deixada pela tia. Porém, na universidade, ele achou a universidade muito tecnizada e muito materialista, né? E ele estava atrás do conceito da alma, né? E ele achava que sem o entendimento da alma não poderia entender mais profundamente o ser humano. Em 1902, no seu doutorado, ele apresentou a dissertação. Olha o tema. E depois a gente vai falar um pouquinho mais na frente sobre o tema, mas como ele chegou nessa dissertação. Mas olha o tema: psicologia e patologia dos fenômenos chamados ocultos. Seguir adiante. Bom, relação com Freud. Ele começou a se destacar no estudo do inconsciente e dos sonhos, e Freud já tinha um trabalho nessa área. Então, os dois se aproximaram, ficaram muito amigos, muito amigos. Durante muito tempo, eles conviveram, porém, o que estava dentro de Jung era bem diferente do que existia na teoria de Freud. Então, eles passaram a ter divergências, né? Principalmente no conceito da libido, que é a nossa energia psíquica, e quanto à questão da espiritualidade. Eu já mostrei que Jung já vinha tendo várias experiências, né? Vou citar mais algumas, várias experiências com a espiritualidade durante toda a sua vida. E ele tinha uma série de trabalhos voltados nisso. Então, as divergências vieram no sentido de que, para Freud, a libido, que é a nossa energia psíquica, estava ligado diretamente à natureza sexual. Isso para Freud era um dogma. Ele não aceitava que nada que conduzisse a nossa libido, a nossa energia psíquica, fosse fora daquilo. E para Jung, não. A energia psíquica está envolvida em vários aspectos. A gente vai entender um pouquinho mais na frente. E, além disso, Jung sempre trazia os eventos parapsicológicos para serem estudados junto com Freud. E Freud não aceitava. Inclusive, por 2 vezes, Freud desmaiou quando Jung trouxe aquela conversa para ele. Então, diante dessas experiências, Jung se afastou de Freud, né? Por essa questão, Freud trazia um entendimento espiritualista
Jung traz o espiritualista e Freud puramente materialista. E eles tiveram uma ruptura total quando Jung publicou o livro Metamorfoses e Símbolos da Libido, que era na qual ele trazia o conceito dele, que era totalmente diferente, não, mas muito mais complexo do que Freud. Então, Freud não aceitou, né? Achou aquilo uma traição, e a partir dali eles cortaram a relação. Importante citar porque são dois grandes personagens da psicologia moderna, mas para entender como Freud também teve seu papel importantíssimo até o momento que a teoria dele foi lançada. Mas Jung é a demonstração de um saber mais profundo da nossa estrutura psíquica. Bom, algumas experiências espiritualistas de Jung. Ele fez uma redação na escola sobre filosofia e foi chamado de impostor, o professor, né, falou mal dele, ele ficou conhecido durante um tempo, né? E ele teve uma inspiração para escrever aquela redação sobre filosofia. E mais um exemplo semelhante com Chico Xavier, que escreveu uma redação sobre o Brasil, né, a independência do Brasil, e ganhou vários prêmios, né? Ele participava de sessões mediúnicas e estudava, né, esses fenômenos das mesas girantes. Inclusive, trazia isso para os colegas dele da Universidade de Medicina. Ele subitamente inteirava de assuntos que ele não sabia como é que ele entendia aquilo. Então, tem um caso que ele estava tendo uma conversa com um advogado criminal e que ele trouxe um exemplo para o advogado e o exemplo que ele trouxe tinha se passado na vida do advogado. E o advogado disse, mas isso é muito obsceno que você está trazendo aqui na frente das pessoas. Como é que você sabe uma coisa sobre mim? E ele disse, mas... E ele não lembrava de ter falado aquilo. Então, ele constantemente passava por situações que ele trazia assuntos, né? E que ele não sabia como aquilo chegava nele. E ele teve, a partir de um determinado sonho, ele tinha um guru espiritual. Em determinado momento, ele passou a conviver com o seu guru espiritual, que era chamado de Filemon. E ele dizia que parecia um ser real, né? E o Filemon foi quem instruiu ele aos poucos sobre a objetividade psíquica e a realidade da alma. Então, ele, durante muitos anos, conviveu com esse ser. Ele saía para passear no jardim e debatia, conversava com o guru espiritual dele, que é chamado Filemon. Então, nós temos vários exemplos, né, de figuras importantes do espiritismo que têm esse guru espiritual. Ele não tinha a clareza como outros têm, né? Como Chico Xavier e Paulo Franco têm, mas ele sabia que isso existia. Bom, a descoberta do inconsciente, que foi um ponto de virada da carreira dele, né? Como é que ele chegou à descoberta do inconsciente? Através de sessões mediúnicas. Então, ele, em 1895, começou a participar, ele tinha 20 anos, ele começou a participar de sessões mediúnicas organizadas pela mãe dele. E a mãe dele conduzia essas sessões junto com a prima. Então, eram feitas sessões de materialização, ela incorporava... durante 2 anos e meio, ele ia toda semana e estudava. A dissertação dele foi feita com base nesse período, foi feita com base nessas experiências, né? Então, ele era interessado pelo magnetismo. Existiam experiências no passado, magnetismo, de acesso a níveis de inconsciência. Então, ele não tem dúvida dos fenômenos psíquicos e questiona por ele. Esse tipo de fato deve ser atribuído à natureza da própria alma, o que nós chamamos, pelo espiritismo, de fenômenos anímicos, ou se tais fenômenos acontecem por causa da presença de alguma inteligência exterior ao médium que nele atua. Fenômenos mediúnicos. Então, a gente vê que mesmo sem ele ter conhecimento espírita, ele tinha esse entendimento de como isso funcionava, do ponto de vista ele como cientista. E a partir desse momento que tem uma revelação clara para ele que existe um inconsciente. Porque ele vê, através das experiências com a prima, ele vê que ela consegue acessar níveis diferentes de consciência, ou seja, níveis diferentes mentais, que seria o seu inconsciente. Então, a partir dali, é um ponto de virada na carreira dele, e ele passa a focar, a entender que ele tinha que estudar mais profundamente o ser humano. Tá? Então, a partir daí, ele chega à sua teoria, que é a psicologia analítica. Tá? E na qual ele se propõe a fazer um estudo da estrutura da psique. A psique é um termo grego que significa sopro. É o sopro que torna vivo o corpo, que o anima.
e Platão o traduziu como alma. Então, é a estrutura da alma. É isso que ele estava, na essência, estudando. Então, essa psique é constituída por 3 partes, tá? Vamos dizer assim, e elas interagem. Por isso que essa energia psíquica. A consciência, a gente vai falar um pouquinho mais na frente, o inconsciente, que é dividido em duas partes, o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. Vamos falar um pouquinho de demonstração aí demonstração gráfica do que seria o inconsciente, esses componentes. Então a gente vê que na parte superior do iceberg é o nosso consciente, é um pedacinho, né, que está sobre a superfície, que somos nós aqui, como a gente age no nosso dia a dia. Embaixo dela tem o nosso inconsciente pessoal, que faz parte, você vê que ainda faz parte da nossa personalidade. E o inconsciente coletivo, que é tudo que influencia, que não faz parte da gente, mas influencia na nossa estrutura psíquica. Okay? Então, esse é o modelo, essa é a exemplificação do modelo junguiano da psique, tá? A gente vê que o inconsciente coletivo está mais no meio, né? Ele está de laranja, né? E dentro deles há os arquétipos, a gente fala um pouco mais na frente. Por cima dele é o inconsciente pessoal, que é uma camada, né, um pouco mais acima, e na parte superficial, externa, a consciência, que é comandada pelo ego. Então, vamos lá. O que é a consciência? Né? É a parte da personalidade da qual nós temos conhecimento. Né? Tudo que a gente sabe, sabe de forma clara, que conduz em nossos atos. E essa parte da nossa estrutura psíquica é comandada pelo ego, né? Ele controla todo o material psíquico que entra na consciência, é como se fosse um porteiro, como se fosse um vigia, né? Que ele permite, né, acesso a algumas informações, permite a você trazer também alguns conteúdos, né, ele joga, né, o jogo que ele acha melhor conforme as situações. Né? E, bom, a inconsciência é dividida em 2 partes. Inicialmente, a inconsciência pessoal, que são as camadas mais superficiais da inconsciência. E o que é que ela traz? Como ela é composta? São experiências únicas de cada indivíduo. Não importa se foi nessa vida ou vidas passadas, mas são experiências únicas de cada um. Então, podem ser experiências de primeira infância, né, que tem impacto na psique, né? Lembranças penosas, conflitos pessoais e morais de outras vidas, né? Fazem parte do seu inconsciente pessoal. Tá? Então, por exemplo, se você fazia parte de uma família em outras vidas que mentia, né? Isso a gente vai trazer esses resquícios de outras vidas. Vai estar no nosso inconsciente. Dentro do inconsciente pessoal, existem os complexos, que são aglomerados de sentimentos e pensamentos e lembranças carregados de forte potencial afetivo. Então, os complexos são coisas pessoais. Os complexos, chamados complexos, são coisas pessoais. Inconsciente coletivo. O inconsciente o coletivo é o conhecimento coletivo da humanidade, né? É o lastro psíquico onde estão gravados os vestígios da nossa história. Tá? Então, são todos aqueles comportamentos que todo ser humano tem, as reações que os seres humanos têm, né? Além disso, dentro dele, há nossos potenciais, né? Nos quais a gente precisa entender, né? No nosso processo de individuação, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Ele basicamente é composto pelos chamados arquétipos, no qual são padrões de conhecimento, padrões de comportamento, né? Você vai falar no ânimos, na ânima, né? A sombra, que é aquela parte que a gente esconde o que a gente não quer encontrar, tá? Podem ser coisas boas, tem coisas boas que a gente encontra que a gente esconde na sombra. A persona, que são aqueles personagens que a gente vive durante a nossa existência, se adequando conforme situações, tá? E o self, que é o espírito, né? Que é o que controla toda a nossa existência. Bom, o inconsciente é a manifestação oculta da vida do espírito em sua jornada evolutiva. Né? A gente tem na literatura espírita, e no livro dos espíritos, várias evidências, vários relatos alinhando o que o inconsciente é
a comprovação da existência da reencarnação. Então, por exemplo, na questão 393, o Espírito responde: não temos acerto durante a vida corpórea lembrança exata do que fomos e do que fizemos em anteriores existências, mas temos de tudo isso a intuição, sendo as nossas tendências instintivas de uma reminiscência do passado. E a nossa consciência, que é o desejo que experimentamos de não reincidir nas faltas já cometidas, nos concita a resistência àqueles pendores. Então, o inconsciente é a comprovação científica da existência da reencarnação, porque nós trazemos, através dela, é a evidência que trazemos reminiscências de vidas passadas. Um ponto importante do trabalho de Freud é sobre os sonhos e os símbolos. Ele investigou ao longo da sua carreira mais de 80 mil sonhos. Tá? E ele descobriu que o inconsciente se comunica através de símbolos. Tá? Então, através do acesso ao inconsciente, ele vai trazer situações nas quais muita gente não entende, né? A gente tem nossos sonhos que muita gente não entende, mas se eles forem investigados ao longo do tempo, eles vão trazer situações, símbolos, significados que a gente vai conseguir entender o que é que nosso inconsciente está querendo dizer para a gente. O que é que o nosso espírito está querendo nos trazer. Durante o espírito, um dos pontos que a gente estudou foi sobre os sonhos, e a gente entendeu como essas mensagens podem chegar para a gente. Tá? Então, então, segundo Jung, ao nascer, cada um traz consigo uma essência, a qual precisará se tornar consciente, desenvolver-se e atuar no mundo de maneira integrada e harmônica. Porém, quando tal não acontece, a pessoa se distancia de si própria, criando doenças físicas ou psíquicas que geram conflitos e desavenças. Então, esse processo de integração chama-se individuação. Não é individualidade, não é uma coisa egoísta. É você se entender, é entender o que de fato nós somos. É entender, amigos, o sentido da nossa vida. Tá? Esse é o processo de individuação, que não é uma coisa que a gente consegue em uma existência. Tá? Então, eu vou trazer um exemplo, fazer uma demonstraçãozinha aqui, rapidinho. Mas as velas, né? As velas têm um significado, né, diferenciado, né, ao longo das existências, né? Então, a gente vê que situações que a vela, né, é utilizada em momentos alegres, né, na celebração de aniversário, tal, em outros tipos de celebrações, mas pode também ser utilizada, né, durante o enterro de uma pessoa, né, ou mesmo em situações, momentos religiosos. Né? Porém, eu vou trazer a vela aqui com um significado diferente. Né? Eu vou trazer essa vela. Aqui. Eu vou trazer essa vela aqui como nós, os seres humanos. Tá? Vocês podem sentir, não sei, mas cada vela tem sua essência, tem seu cheiro, tem seu aroma próprio, né? E acima de tudo, tem sua chama, tem sua luz. Tá? Então, a gente tem que deixar que essa essência seja entendida, né? E possamos entender, né? Como o ser humano, entender a missão que a gente está aqui, né? Como ser humano. Durante a nossa existência, muitas vezes a gente tenta, né, parecer, né, o forte, né, aparentar uma coisa diferente, né, ser um cara forte, né, como muitas vezes a gente não é. Muitas vezes a gente, né, quer parecer ser um guerreiro, né, um cavaleiro da Távola Redonda, né, talvez por experiências passadas, né, e a gente vê que muitas vezes essas personas apagam um pouco a nossa luz, comprometem, né, a nossa chama, diminuem nossa energia, sugam nossa energia. Tá? Muitas vezes, né, a gente também, né, em relacionamentos, né, inicia demonstrando ser uma pessoa que a gente não é. Né? Então, demonstra todo amor por uma pessoa, tal, e acaba, né, em várias situações, acaba traindo aquela pessoa. Ou mesmo, né, tem pessoas né, que são dono da moral, são dono da verdade, né, e condenam as atitudes, os atos das outras pessoas, sabendo elas que também cometem falhas, né?
Existem aquelas pessoas também que não deixam, que por uma ocupação, por uma profissão, não deixam nunca, né, de agir como, né, como elas são, né? Então, o médico, ele terminou, né, a consulta dele, vai para casa, ele não é mais o médico, mas tem gente que continua sendo o médico em todos os momentos da vida, né? E também é aquela figura indefectível, né? O cara, a pessoa perfeita que não erra e aponta, né, o erro de todos, né? Então, ao longo da nossa vida, pessoal, a gente vai, né, agindo, né, com esses personagens, mas a gente está escondendo, no final das contas, perdendo tempo, né, no entendimento do que nós somos na nossa essência. Tá? E é isso que exatamente Jung nos convida a entender. Tá? Pode passar, por favor. Então, o processo de individuação, assim como eu falei, o inconsciente é a evidência da existência da reencarnação. E o processo de individuação, proposto por ele, é o entendimento do sentido da reencarnação. Tá? E a gente tem alguns exemplos, né? Por exemplo, o Paulo de Tarso, ele durante muito tempo colocou na sombra dele, né, a aceitação pelo cristianismo. Em determinado momento, aquilo virou, né? Aquilo é um exemplo de processo de individuação, no qual ele se entendeu, né, entendeu a estrutura psíquica dele, né, e aceitou, entendeu que ele era um cristão, né, na sua essência, e passou, né, a agir de uma forma diferente. Francisco de Assis agiu com uma persona diferente durante um bom tempo, né? Ele foi, né, ele participava de festas, ele aceitou ir para a guerra, né? Ele não agia da forma como ele era na sua essência. Então, em determinado momento também, ele passou por um processo de individuação e entendeu qual era o sentido daquela encarnação dele. E um exemplo claro, um exemplo deles é Jesus, né? Que esse tem uma energia psíquica equilibrada, né? Por exemplo, a questão eu falei da ânima e do ânimos, que são os polos femininos e masculinos que a gente tem, né? Muito bem equilibrada. A ânima mostra do equilíbrio mental, né? Da aceitação das situações. O ânimos fala da parte mais guerreira, da parte racional da gente. Então, Jesus, em situações difíceis, ele conseguia lidar com esses dois polos, né? Ele conseguia ser duro, mas ao mesmo tempo ser amável. Então, Jung, como Jesus como exemplo, esse Cristo é o homem interior ao qual se chega pelo caminho do autoconhecimento, né? Então, ele propõe um encontro terapêutico consigo mesmo, né? Um encontro, né, constante de entendimento consigo mesmo. Jung escreveu mais de 40 livros, né, dentre artigos, palestras, uma série de coisas. Tem vários livros deles que ainda estão sendo publicados. Tá? Ou seja, o conteúdo dele ainda está sendo pesquisado, tá? Inclusive no ambiente acadêmico. Mas ele é um exemplo da condução do mundo espiritual no mundo material. É mais um ser brilhante, né, que foi colocado, né, no planeta Terra para trazer um conteúdo que nos ajuda a desenvolver como seres humanos. Ele evidenciou mais uma ponte, né, mais uma conexão entre a ciência e a espiritualidade, né? A gente viu que o estudo dele transcendeu o mundo físico, né? Ele estudou o inconsciente, né, e linkou com a existência do espírito, e nos trouxe a ideia da individuação, né? Propondo, né, através do entendimento da estrutura e da dinâmica da psíquica, né, para o nosso autodescobrimento, né? E a partir daí, né, ele foi construída a base para a transição da psicologia clássica para a psicologia espírita. Eu não tenho dúvida, Jung morreu, desencarnou desculpa, Kardec desencarnou em 1865. Desculpa, não, 69, desculpa, eu me esqueci agora, não botei aqui. Enfim, há um espaço de 7 anos entre o desencarne de Kardec e o nascimento de Jung. Eu não tenho dúvida
que se os dois, né, tivessem vivos naquele mesmo período, eles teriam sido amigos, eles teriam se conhecido, e certamente Kardec teria influenciado Jung ainda mais no desenvolvimento, né, da psicologia analítica, quem sabe ao ponto, né, de trazer, né, uma evidência maior da existência do espírito. Porém, a gente tem essa oportunidade hoje, né? Através das obras de Joana de Ângeles, né, ela vem conseguindo, ela vem trazendo esse conteúdo, linkando os trabalhos de Jung, a teoria de Jung, com toda a teoria, o espiritismo. Tá? Então, a obra de Joana de Ângeles é vasta, né? E é baseada no espiritismo e a psicologia analítica, tá? Então, eu convido a todos, né, a gente tem aqui né, a série psicológica de Joana de Ângeles, né? Eu sei que alguns aqui já leram algumas obras, né? Mas eu convido a todos, né, a se interessarem, a descobrir como é que funciona, como é o conteúdo dessa obra, né, no intuito de descobrirmos, né, como seres humanos. E para finalizar, né, quer dizer o seguinte, né? Amigos, nós somos seres diferentes, né? Cada um, opa, cada um tem sua essência, cada um tem sua chama. A nossa chama está até um pouquinho maior, tá vendo? Cada um tem sua cor, ok? Todos somos diferentes, mas todos temos nossa chama, né? Todos temos nossa essência. E nosso papel, nosso sentido na nossa vida é entender como fazer essa chama funcionar e trazer benefícios para todos na nossa humanidade. Assim eu termino a apresentação de hoje. Dá inspiração para uma prece final? Ah, sim, com certeza. Obrigada, Fábio. Convido a todos a acalmar nosso coração, nossa mente. Estamos em meditação. Obrigado, Divino Mestre Jesus, Espíritos, mundo espiritual. Vamos trazer mensagens, evidências, através de seres tão brilhantes, de missionários, que dedicam sua vida pesquisando, elaborando, trazendo conteúdo que tem nos ajudado no nosso progresso espiritual. É gratificante ter essa oportunidade de estar aqui com vocês, poder retribuir um pouco do que nos é trazido e renovar sempre esse desafio na nossa caminhada, no nosso progresso evolutivo. Que assim seja, graças a Deus.